Fernando, o Fala. que você acha de ETF? Subestimado ou superestimado? Conta aí pra nós. Com certeza subestimado. Sabe o arroz com feijão, o básico bem feito que ganha jogo? É o ETF. Falando nisso, essa semana estive no evento da B3 sobre ETFs. Gostaria só de agradecer a B3 pelo convite, principalmente a Renata Debus, que conseguiu dar um jeito para participar. E lá eles passaram várias informações interessantes. Uma delas é que temos cerca de 500 mil pessoas que investem em ETFs. Isso no Brasil, tá? Parece muito, mas não é não. Saiba que temos muito mais investidores de Bitcoin, ações individuais, fundos imobiliários do que ETFs, que na minha visão não faz muito sentido. Porque para pensar, em um único ETF, você consegue diversificar em vários ativos ao mesmo tempo. Uma baita diversificação. Sabe quando o William Bonner fala do Ibovespa no Jornal Nacional? Queda de quase 9% na Bolsa de São Paulo. O Ibovespa é o principal indicador do desempenho das ações negociadas na B3. Agora imagina que você queira montar uma carteira de ações que acompanhe esse índice Ibovespa. Você teria que comprar ação por ação, definir os pesos, ou seja, muito trabalho, né? E aí que vem o ETF. Em um único ativo, você consegue investir em todas essas companhias ao mesmo tempo. E esse tipo de fundo não é para acompanhar apenas o Ibovespa, ações aqui no Brasil, mas também tem de ações americanas, ações globais, ETFs de renda fixa e assim por diante. E além dessa diversificação e praticidade, você tem outros benefícios como custo super baixo de taxa de administração, ticket super acessível, com cerca de R$ 100 já consegue comprar um ETF. Há também muita liquidez, você consegue vender sua posição e transformar em dinheiro em apenas alguns dias. E muita praticidade, não só porque você compra um ativo não precisa comprar 80, mas o rebalanceamento desses ativos é feito automaticamente. Então aqui é meio aquela ideia, aplicou, meio que você esquece. Não tem vencimento, pagando imposto de renda quando chega nessa data, nem precisa ficar lembrando de reaplicar o valor quando cai na conta, nada disso. E em muitos ETFs os dividendos são reinvestidos, o que para quem preza pela praticidade pode ser muito bom. E a cereja do bolo é que esses índices ETFs batem mais de 90% dos gestores ativos. Aqueles que cobram uma taxa de administração maior porque acreditam que conseguem bater o mercado. Daí eu sei que vai ter aqueles. Ah, mas é só escolher os 10% bons. Não é porque 90% dos restaurantes são ruins que você deixa de ir no restaurante. É só escolher e ir nos 10%. Com certeza, faz sentido, mas vamos lá. Primeiro, gostaria de só fazer uma ressalva que geralmente quem dá esse tipo de resposta são vendedores de relatórios dos melhores fundos. Ou seja, não preciso nem dizer o alto conflito de interesse que tem por trás aí, né? É o ganha-pão deles. Mas vamos lá, vamos no cerne desse argumento aí. Avaliar fundos é diferente de avaliar restaurantes. Digamos que o sucesso de um restaurante é muito mais mérito do chefe, do empresário, do que uma questão de aleatoriedade e sorte. Já nos fundos de gestão ativa, há um dilema aí. Foi mais sorte ou competência? Se for de fato competência, os bons vão ter resultados fora do comum constantemente. No entanto, não foi isso que a pesquisa concluiu aqui, vou ler até uma parte. O desempenho superior da gestão ativa normalmente é de curta duração e que poucos fundos conseguem superar consistentemente os seus pares. Bom, esse é o dado, essa é a estatística, você pode usar a seu favor ou contra, it's up to you. Se você der um Google, uma pesquisada aí na internet, você vai ver que há outras pessoas muito mais relevantes do que a minha pessoa com esse posicionamento. Eugênio Fama, Prêmio Nobel. Aqui ele fala que o jogo de fazer algo ativo está repleto de problemas. William Sharpe, outro prêmio Nobel, ele fala: você pode esperar estar no primeiro grupo, mas obviamente apenas uma minoria pode estar acima da média. A média é inferior à média do fundo passivo. Morgan Housel, que é autor desse livro aqui, um best-seller que muita gente comenta, inclusive eu recomendo também. Ele falou o seguinte: acredito que a maioria dos investidores, a média de dispêndio em dólar de um fundo de índice de baixo custo oferece as maiores chances de sucesso no longo prazo. Na prática, todo o nosso patrimônio líquido se resume a uma casa, uma conta corrente e alguns investimentos no fundo de índices Vanguard. O próprio Warren Buffett, que muitos fãs da gestão ativa pagam pau. Olha o que ele falou para fazer com o dinheiro dele quando ele morrer. Coloque 10% em cash, títulos curtos do governo e 90% em um fundo de índice super barato que acompanha o S&P 500. Quem quiser o link de todas as matérias, me manda um inbox que eu encaminho para vocês. Após tudo isso, deve achar que eu acredito que ETF é perfeito, mas não, tem suas desvantagens também. Primeiro, porque investir em ETF você precisa utilizar o home broker, que digamos não é uma plataforma muito amigável. Já vi vários erros operacionais, errar na quantidade, no código do ativo, digamos que a experiência não é 100%. Segundo, é o que eu sempre falo do trabalho da questão do imposto de renda, que tudo que você compra via home broker
você precisa ter um controle maior dessas suas operações, o que comprou, o que vender, ver o prejuízo, ver o lucro, ver o que você pode compensar ou não, emitir a DARF, efetuar o pagamento. Enfim, o que eu digo para as pessoas é que caso entrem nesse mundo, que contratem um serviço de contabilidade que já está embutido na corretora, que meio que faz tudo isso para você. Não faz 100%, porque você tem que pegar a DARF e ainda efetuar o pagamento, mas já ajuda bastante. Para mim, que prezo muito pela praticidade e essa ideia dos ETFs, essa questão do imposto de renda é a principal barreira na minha visão. Terceira desvantagem dos ETFs é o imposto de renda nos dividendos dos ETFs que distribuem, coisa que nas ações e fundos imobiliários não tem esse imposto. E a quarta desvantagem é não ter a isenção do imposto de renda na venda de até R$20 mil, que nem temos nas ações. Esses dois últimos aí, referente a questões tributárias, eu acho que é uma anomalia que deve se ajustar em breve. E mesmo se continuar com isso, se colocar tudo na balança, esses pontos negativos, mas todas as vantagens, os pontos positivos que eu citei, tá muito no lucro ainda, né? Especialmente na questão de você não precisar ficar lendo relatório, estresse com o gestor que errou a mão ou comprou um ativo meia boca, dor de cabeça e a questão mais importante, o ativo mais precioso que você tem, que é o seu tempo. Tempo que você poderia estar fazendo N outras coisas, como por exemplo focando na sua atividade principal, ganhando mais, que é isso que vai fazer a diferença na construção do seu patrimônio. Vejo muitas pessoas perdendo tempo assistindo vídeos como a Selic caiu, o que fazer? Ou então, veja a ação que eu estou comprando nesse exato momento. Sabe o que é isso? Market Time Stock Picking. Sabe o quanto isso impacta no resultado dos seus investimentos? Muito pouco. O que mais impacta o seu retorno nos investimentos é o Asset Allocation, a distribuição em diferentes classes de ativos, definir esses percentuais de acordo com o seu perfil e seguir com disciplina. E isso você consegue fazer de maneira prática, eficiente, barata, sem estresse, via alguns ETFs. E já como se definiu seus percentuais do Asset Allocation, no próximo aporte é só ver a classe que está mais defasada e aplicar lá. Com isso, você não vai ficar refém das suas emoções, querer acertar o momento de entrada, de saída, que muitas vezes vai prejudicar seu resultado final. O que eu acho que eu quero mais defender aqui não é nem tanto os ETFs, mas sim a gestão passiva. Essa gestão que acompanha um índice de referência que pode ser feita via ETFs, mas também via fundos de investimentos normais, que tem lá suas vantagens de comprar na plataforma, não utilizar o home broker, imposto de renda na fonte. No entanto, as taxas de administração tendem a ser um pouco maiores e também tem o come cotas. Mas o que eu vejo com bons olhos, pensando no longo prazo, é o veículo de previdência privada. Por não ter come cotas como os ETFs, no longo prazo o imposto de renda na tabela regressiva, mais de 10 anos, pode chegar até 10%, menor do que até o imposto mínimo dos ETFs, e ainda tem o benefício das questões sucessórias de não entrar no inventário e muitas vezes não pagar o ITCMD, que é o imposto de causa-morte de doação. Infelizmente, são pouquíssimas previdências que têm essa pegada mais passiva de acompanhar índice, mas há algumas, se procurar bem, você acha. Torço muito para que esse mercado desenvolva. Acho que iniciativas como da B3, de fazer eventos divulgando a gestão passiva, ETFs, o próprio Stock Pickers, que é um dos maiores podcasts que a gente tem no país sobre investimentos, falar de gestão passiva, convidar o pessoal da BlackRock, que é uma das maiores gestoras do mundo, que é referência em ETFs. Acho que estamos no início desse grande movimento que vai acontecer no nosso país. Sei que isso não vai ser fácil, porque temos N desafios. Primeiro, porque as grandes instituições, bancos e corretoras não ganham muito quando as pessoas investem nesse tipo de produto. As casas de research também não, afinal de contas, eles querem que as pessoas acreditem mais nessa gestão ativa, de selecionar os ativos específicos, os momentos de entrada, de saída, até porque é o produto deles. Os youtubers influencers de finanças também não falam muito disso. ETF é chato, não dá audiência. Investir numa cesta de ativos que acompanham um determinado índice de mercado, boring, né? Eles querem ação da vez. Qual que é o ativo que vai mais bombar em 2024? Qual que é o fundo imobiliário que vai pagar mais dividendos? Isso sim dá audiência. E por fim, os profissionais na ponta, como a minha pessoa, não tem muito incentivo para falar desse tipo de produto. Olha a mensagem que eu recebi no Insta. E realmente, se o profissional na ponta que fala com os investidores finais não é bem remunerado para isso, a mensagem não vai chegar. Até mesmo para quem não trabalha no modelo de comissão, trabalha no modelo de FII fixo, fica meio difícil. Imagina, olha, analisando o seu perfil, esse é o seu Asset Allocation, diferentes classes de ativos, e para cada uma delas tem um ETF específico. Chegou para o novo aporte, só olhar a categoria mais defasada e aplicar lá. Simples assim. Será que o custo do FII fixo de 0,5, 0,6, até 1% ao ano justifica tudo isso? Tipo, 1% do custo anual do FII fixo é para muitos ETFs 5 vezes o custo anual. Bastante, né?
Agora imagina uma viagem minha, um único produto que faz essa diversificação em diferentes classes de ativos, composta por ativos passivos. Uma parcela acompanhando nossa taxa de juros, outra títulos IPCA+, que é muito difícil bater no nosso mercado, outro ETF acompanhando as maiores empresas, não só dos Estados Unidos, mas do mundo, e que também acompanha o dólar, outro no mesmo esquema, só que de renda fixa global, uma parte em ETF em ouro, outra pequena em cripto e uma pequeníssima parte em private equity. Se quiser inventar um pouco na parcela de renda variável global, pode incluir uma parte em ETFs com base em fatores como qualidade, momento, valor e risco. Depois pode até fazer um vídeo sobre essa análise de fatores, mas o fato é, dá para ter esse tipo de ativo com as características de um ETF, custo baixo, etc. E aí esse produto com uma baita diversificação vai diminuindo a exposição de risco conforme o tempo vai passando. Afinal de contas, você está chegando na sua aposentadoria e não pode correr tantos riscos quando você tinha, por exemplo, 20 anos. Tipo, uma solução dessas meio que acabaria o trabalho dos consultores assessores na questão de investimentos. E aí a gente teria que, sei lá, se reinventar, pensar em outra coisa ou algo do tipo. Mas calma, vocês profissionais, eu acredito que isso não vai acontecer. Se fôssemos 100% racionais, que tomássemos as melhores decisões sempre analisando o melhor custo-benefício, com certeza a gente iria na gestão passiva sem pensar duas vezes. Só analisar os dados estatísticos e ponto. No entanto, como diz o Richard Taylor, Prêmio Nobel de Economia de 2017, nós somos muito mais Homer Simpsons do que Albert Einstein. Temos diversos viéses cognitivos que nos fazem tomar as decisões não mais inteligentes e não as mais racionais. Temos excesso de confiança, de achar que somos melhores do que a média, efeito manada, de seguir o que a galera está fazendo. É difícil de ver seus amigos comprando e berrando, Kong é 15, VAR é 30 e você de fora. E se sobe, né? O famoso FOMO, Fear of Missing Out. Enfim, poderia aqui ficar falando 1 hora desses viéses cognitivos que caímos sem nos darmos conta. Esse tema de economia comportamental é de extrema importância. Não menospreze. Não só o Thaler ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2017 falando disso, mas também o Daniel Kahneman, do Rápido e Devagar, se não me engano, ele ganhou em 2012 falando exatamente disso. E, inclusive, no meu caso, a minha maior dificuldade para fazer essa migração para a gestão passiva é exatamente isso. E isso está mais detalhado nos destaques na minha maior reflexão lá no Instagram. Bom, é isso, vídeo longo, mas importante. Se você chegou até o final, parabéns, espero que tenha pego alguns insights interessantes. Nem todo mundo vai seguir essa linha, e tudo certo, há espaço para todo mundo, há diferentes perfis de investidores, mas confesso que para mim, quando eu vejo uma carteira de um investidor que tem uma gestão passiva, com poucos e bons ativos super diversificados, eu penso, parabéns, você chegou no auge, no topo do topo, zerou o jogo, quem me dera chegar nesse nível também. Valeu, até mais.